A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Apocalipse, capítulo 13, que vai dizer na besta que subiu do mar. Capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um monte de blasfêmias. E vi a besta, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram lá o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto por um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número do homem, de homem, e o número é 6. E o número é 666. Agora nós vamos estar lendo o capítulo 14 de Apocalipse, o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E vi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam com um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão
contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes não são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a honra do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa e na mão, aleluia. Versículo 10. Também o tal beberá do vinho da ira que se deitou e não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobre para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite, nem os adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinham sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vinde-ma os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha e da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Aleluia. Capítulo 15 de Apocalipse. Os 7 anjos com as taças das últimas pragas. E viu outro grande e admirável sinal do céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um com mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam cânticos de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor.
Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro, que são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram ao templo, vestido de linho puro e resplandecente, e cingidos com cinto de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias de ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Capítulo 16 de Apocalipse. E ouvi a vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e as fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi um anjo das águas que se dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-se-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E ao quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se não preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no mar, e saiu grande voz do templo do Senhor, do templo, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido, desde que
há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação e da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E assim paramos no capítulo 16 de Apocalipse. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando e te livrando de todo mal. Amém?